falar sobre tributos. Então vamos entender um pouquinho o que é essa coisa do tributos. É só perguntar, Flávio, quem que é? É a Lucélia, Marcelo. Ah, é a Lucélia. Tá bom. Eu tô olhando a minha pauta, falei, mas não tem nenhum Flávio. Flávio, né? Mas sou euzinha. Então, só marcar aqui que o Wallace está entrando, a Edilene. E quem que é que tá aí, que tem a estrelinha, é a Emily. Então, vamos lá, gente. E a Kailane tá entrando também. Deixa eu começar compartilhando com vocês aqui o quadro branco. E para a gente entender, né, essa ideia do tributo, eu vou primeiro colocar para vocês aqui a definição, está na apostila, está também no Código Tributário Nacional, é o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que ele fala o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Eu vou tirar o steak, tá do jeito que tá. Que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade estatal plenamente vinculada. Olha que texto maravilhoso, gente. Agora eu vou perguntar para vocês. Eu queria saber aí, quem consegue entender o que está escrito aqui? Tributo é toda prestação pecuária compulsória em moeda de curso valor nela que possa exprimir que não constitua Sanção de ato ilícito, olha que coisa bonita. Instituída em lei cobrada mediante atividade estatal plenamente vinculada. Gente, vamos lá. Se eu chego para vocês e falo, tributo é isso, vocês iam entender? Não. Não, né? Não. Vamos tentar traduzir? Então, olha só. Tributo é, vou grifar aqui, ó, prestação pecuniária, primeiro essa parte aqui, ó. Pecúnia significa que tem valor, tá? Financeiro. Então é toda prestação que tem um valor financeiro, consequentemente é toda prestação em dinheiro. Compulsória, uma coisa compulsória é algo que a gente faz sem ter controle, né? Sem controle. Ou, em alguns casos, obrigado. Então, por exemplo, a pessoa que tem compulsão alimentar é aquela pessoa que come de forma descontrolada, ela não consegue controlar. Então, a gente não pode impedir essa cobrança, tá? Então, olha só, é um valor em dinheiro que eu não tenho controle sobre a cobrança dele. Em moeda, ou seja, em dinheiro físico mesmo, ou cujo valor nela se possa exprimir. Pode ser, eventualmente, pago um tributo na forma de um bem, e não dinheiro, tá? Que não constitua, que é outra parte muito importante, ó. Que não constitua sanção de ato ilícito. Primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça, tá, gente? Sanção com S é o coelhinho da Mônica ou o personagem da Bíblia. Sanção com C cedilha significa punição, tá? Um ato ilícito é um crime, ou seja, o tributo ele não é cobrado por causa de um crime.
Instituído em lei significa que uma lei que criou ele, e cobrada mediante atividade estatal plenamente vinculada significa que é um órgão público que vai cobrar. Então vamos traduzir assim, ó. Tributo é um valor em dinheiro que se paga de forma obrigatória, que é previsto em uma lei e não é decorrente de um crime e é cobrado pelo Estado. Gente, Estado, quando a gente coloca com letra maiúscula assim, ele significa poder público. Pode ser o país, pode ser o Estado de São Paulo e pode ser o município, tá, gente? Tudo isso é Estado, ok? Ficou mais fácil assim, não ficou? Essa tradução? E aí, a gente começa agora a entender o seguinte, que eu comecei a falar isso, né, na semana passada, que os tributos são necessários para que a gente possa ter uma outra prestação aqui, né? Por exemplo, as escolas públicas, as ruas asfaltadas, a iluminação pública, tratamento de água e esgoto, bombeiro, polícia, justiça. Então, tudo isso só existe porque existem tributos, tá? O pessoal às vezes lembra, fala assim, só, né? Ah, tributo é para pagar o salário do político. Infelizmente também. Mas não é só para isso, gente. E além do tudo isso que eu falei, os programas, né, como o FGTS, como o antigo Minha Casa Minha Vida, agora Minha Casa, acho que verde e amarela, né, todos eles também são custeados por meio de tributos. Então, o tributo é uma coisa importante, é necessário, tá? No Brasil, nós temos 4 tipos diferentes de tributos, tá? Imagina o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui. Imagina que no topo aqui a gente tem a palavra tributo. Vamos fazer aqui um quadradinho. Desse tributo vão sair 4 filhos. Então vai sair um filho chamado imposto, vai sair um filho chamado taxa, vai sair um filho chamado contribuição e vai sair um filho chamado empréstimo compulsório. Olha que nome bonito. Do imposto vão sair vários filhos, tá, gente? A gente tem lá, por exemplo, imposto de renda, o IPTU, o IPVA, o ICMS, o ISS, tá? IPI, IOF. Olha quantos filhos vai saindo aqui, né? Da taxa, a gente tem taxa de água e esgoto, taxa de iluminação pública, as taxas judiciais. As contribuições, a gente tem lá o FGTS, a gente tem o INSS, a gente tem uma outra separada, que é a contribuição de melhoria. Então, olha só, cada nomezinho desse vai ter vários dentro dele, tá? Eu preciso que vocês entendam essas diferenças. E aí, a gente tem um problema gravíssimo. Porque quando a gente viu matemática, eu bati na cabeça de vocês até vocês entenderem o quê? Que a taxa era uma porcentagem, né? A taxa de juros era uma porcentagem. E lá está certo. Porém, aqui taxa é outra coisa que não tem nada a ver. Olha, como assim, Marcelo? Olha, na língua portuguesa a gente tem dessas coisas. A gente tem palavras que têm mais de um significado. Por exemplo,
A gente tem a palavra manga, que é um fruto e é um pedaço da roupa. Nós temos a palavra mangueira, que é a árvore que dá mangas, e também é aquela mangueira, né, de jardim que o pessoal usa para regar. A gente tem a palavra ponto, que ela pode ser o ponto final de uma frase. Ela pode ser o ponto que você marca num jogo, né? Então, a gente tem essas loucuras na língua portuguesa, ok? Antes da gente ir para os slides, eu vou passar para vocês aqui também, né, escrito, depois eu vou mandar para vocês esses escritos, como que a gente define cada um desses tributos. Então, o imposto, como que eu defino, como que eu sei que um determinado tributo é um imposto, né? Então, o imposto, ele é definido da seguinte forma. Vou simplificar, depois a gente fala de forma mais difícil, tá? É um tributo no qual o Estado não realiza nenhuma ação. Quem pratica a ação, depois eu explico o que é esse fato gerador, vai ter nos slides depois. É o contribuinte, ou seja, quem vai pagar. Então, olha só, vamos deixar bem fácil da gente entender isso aqui, ó. O imposto de renda. Quem sabe me falar por que ele é cobrado? Qual que é o motivo que se cobra o imposto de renda? Vou dar uma dica, tá no nome. Imposto de renda. Para mostrar o quanto você recebeu. Você Na tem, verdade, ele é tá feliz. cobrado porque você tem renda, ok? Excede um valor estipulado, Isso, né? mas assim, esse valor estipulado já é casos separados. O motivo dele existir é ter renda. Depois a gente fala dos limites, tal, que são criados posteriormente, tá? Mas assim, você tem renda, teoricamente você tem que pagar imposto de renda. Mas o governo foi lá na sua casa, o governo bateu lá na porta da casa do Wallace, foi bater lá na porta da casa da Letícia, foi bater lá na porta da casa do William, da Kailane, da Lucélia e falar assim: ó, vai ter renda? Vai lá trabalhar para ter renda. Foi o governo que fez isso? Não. Não. Aí você pode argumentar, falar, Marcelo, mas se eu não trabalhar, não tiver renda, eu não vou ter como pagar minhas coisas. Ainda assim, é o governo que te obrigou a trabalhar? Não. Não. Então, o que acontece? Quem praticou a ação não foi o governo. Quem praticou a ação foi o contribuinte, tá? Então, esse é o tributo. A taxa, ela é exatamente o contrário. A taxa é um tributo no qual o Estado pratica uma determinada atividade e cobra dos contribuintes pelo serviço. Então, por exemplo, a taxa de água e esgoto, ela é cobrada por quê? Porque o governo faz tratamento de água e esgoto. Ele presta um serviço e cobra da gente. Algumas cidades que a coleta de lixo é feita pela própria prefeitura, ela pode cobrar a taxa de coleta de lixo, está na lei. Ah, Marcelo, aqui em Rio Preto não tem. Sim, porque aqui em Rio Preto a coleta de lixo não é feita pela prefeitura, né? Então, não pode cobrar. Só pode cobrar se quem realiza a atividade é um órgão da administração pública. Ou, por exemplo,
O Alex foi lá, ele entrou com um processo e ele precisou tirar uma xerox autenticada do processo, né? O que é a xerox autenticada? É uma xerox que o escrivão ele vai bater um carimbo autenticando, falando, olha, isso aqui eu, funcionário público, que tem uma coisa chamada fé pública, estou confirmando que é verdadeiro, que é real, né? Isso não é de graça. Você paga pela xerox autenticada, uma taxa também. Por que é uma taxa? Porque o judiciário é um órgão da administração pública, certo? Deu para entender a diferença entre imposto e taxa? Bom, vou tomar o silêncio como sim. Vamos para o terceiro tipo. A contribuição. Gente, contribuição tem um nome muito infeliz, porque a ideia de contribuição, normalmente, a palavra contribuição passa para a gente uma ideia de algo que a gente fez por livre e espontânea vontade. E nós acabamos de falar que um tributo a gente paga porque a gente é obrigado a pagar. Então, que diabo de contribuição é essa em que eu estou sendo obrigado a fazer alguma coisa, né? A contribuição, gente, ela depende de uma coisa. Eu falei, né? Ela tem dois tipos. Ela tem a contribuição social. O que é a contribuição social? Deixa só eu colocar Thalita para aula. A contribuição social, ela trabalha da seguinte maneira, gente. O governo, o Estado, assume uma responsabilidade que não era dele, mas que por necessidade, entre parênteses, porque nós não fizemos, ele teve que fazer. Imagina, Marcelo, isso não existe. Existe? Vamos pôr um exemplo aqui? Contribuição previdenciária. Quem teria obrigação de guardar dinheiro pensando no futuro para se aposentar, éramos nós. Mas, historicamente, o brasileiro não fazia. E aí, gente, em um determinado momento, o Estado teve que assumir essa responsabilidade. Tá? Ah, Marcelo, mas a gente não guarda porque ganha pouco. Olha, suponhamos que o governo parasse de cobrar. Ele falasse o seguinte: olha, eu vou te pagar, Kailane, 2.000 sem descontar. O patrão não vai poder mais descontar de você. Se a gente tivesse, né, cabeça bem no lugar, o que a gente faria? Bom, eu vou pegar aquela parte que era descontada e eu vou guardar, porque eu vou precisar aposentar um dia. Mas se a gente deixa isso na mão do brasileiro, o que o brasileiro faz? Gasta. Lógico, né? Por que eu vou guardar? Amanhã eu nem sei como que vai ser. É mais ou menos assim, infelizmente. É aquela frase, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. O problema é quando a gente tá, né? O problema é quando a gente chega no amanhã e fala, putz, eu tô vivo, e agora? Né? Não tem dinheiro para comer, tô vivo e não tem dinheiro para comer. Exato, né? Porque, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. A força que a gente tem, né, para trabalhar, por mais que a gente goste do que a gente faça, vai chegar um momento que você não aguenta mais. Tá? Ah, Marcelo, mas olha lá, o Silvio Santos está com mais de 80 anos e continua gravando. Gente, vamos lá. A gente não tem educação financeira. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a Thalita falou. Aliás, já vou contar um segredo para vocês. Quando a gente chegar na apostila financeiro,
a gente tem um módulo dentro dela de educação financeira, tá, gente? Já estou adiantando para vocês aqui, né? Mas a gente pega lá, por exemplo, o Silvio Santos. Gente, quantas horas por semana que o Silvio Santos precisa realmente trabalhar? Precisar nenhuma. Ele não precisa. Na verdade, ele vai para o curso, né? Esportista. Porque ele gosta. Isso. Agora, será que se ele tivesse a obrigação de ter que trabalhar todos os dias, 8 horas por dia, igual um trabalhador normal, vocês acham que ele ia estar aguentando? Não, acho que já tinha Mas aposentado faz nunca. muito tempo. Então a gente precisa começar a pensar nisso, né? Então a gente tem como contribuição social a contribuição previdenciária, o FGTS, mas a gente vai ver outros depois, tá? Depois a gente vê os nomes certinho. A gente tem a contribuição de melhoria. Vocês sabem o que é quando a gente fala que é um elefante branco? Alguém já ouviu essa expressão? Tal coisa é um elefante branco. Eu já ouvi, mas nunca tive explicação. O elefante branco é algo que teoricamente não existe, né? Então, quando a gente fala um elefante branco, é algo muito grande, algo muito chamativo, mas que não existe. A contribuição de melhoria é basicamente isso. Por que ela é basicamente isso? A contribuição de melhoria ela funciona da seguinte maneira: é cobrada quando o Estado faz uma obra pública e, em decorrência, ou seja, por causa dessa obra, seu imóvel é valorizado. Então, como funciona isso? O governo, seja lá do federal, estadual, municipal, tanto faz, tá, gente? Foi lá no bairro, por exemplo, da Lucélia e fez uma obra pública, um parque, uma praça, algo público, tá, gente? Não é um Fizeram uma shopping. rotatória. Oi? Fizeram uma rotatória aqui para ligar as veias. A rotatória não costuma valorizar, Não. tá? Não, mas aí ligou as vias, o acesso ao bairro ficou mais acessível, tudo, né? Aham. Valorizou. Então, pode acontecer. Vamos chegar aí, peraí. Eu preciso que vocês entendam assim, obra pública é algo que o governo faz, porque uma vez um aluno falou assim para mim: ah, Marcelo, fizeram um shopping lá na Zona Norte, valorizou. Sim, gente, o entorno do shopping valorizou, eu concordo. Mas o shopping não é uma obra pública, tá? Não é o governo que mantém o shopping, não é o governo responsável, tá? Aqui a gente está falando algo que o governo fez. O que acontece? Vai ser o quê? Uma avenida, uma Pode ser uma escola, uma avenida, uma faculdade? praça, uma Praça? quadra, qualquer coisa que foi feita pelo poder público. O poder público precisa provar, por isso que eu estou falando que é muito difícil isso aqui acontecer. Olha só, ele precisa provar que não é só o imóvel da Lucélia, mas que todos os imóveis ali valorizaram imobiliariamente. Significa que se ela for vender, ele está valendo muito mais por causa dessa obra. Num espaço de tempo curto, quer dizer, não pode ser do tipo, daqui 10 anos eu vou lá ver se valorizou. Não, tem que ser até um ano depois, tá? Ele precisa, então, fazer toda essa verificação, fazer o cálculo da valorização e aí cobrar. Porque, deixa eu explicar como que funciona essa cobrança, tá? Ele vai pegar lá o valor que o seu imóvel tem por causa da valorização. Vamos supor que está valendo, só para ficar fácil a conta, tá, gente? Que ele está valendo 250 mil e antes ele valia 200 mil. A valorização foi de 50 mil. 250 menos 200, 50. O
A contribuição de melhoria, ela não é cobrada em cima dos 250. A contribuição de melhoria, ela vai ser cobrada em cima dos 50. O que acontece, gente? Normalmente, esse valor acaba sendo tão pequeno que não compensa entrar com toda essa cobrança, esse cálculo, esse custo que ele vai ter, tá? Por isso, assim, é muito raro acontecer. Até hoje, em mais de 10 anos acompanhando, né, eu vi acontecer, acho que uma vez, da forma correta, cobrando de todo mundo, e um caso que uma aluna uma vez contou, que na cidade onde ela morava, teve isso, mas o prefeito escolheu cobrar só de algumas pessoas que eram ligadas ao oponente político dele da cidade, né? E aí, óbvio que esse pessoal entrou na justiça e conseguiu derrubar, né? Porque eu não posso cobrar só de quem eu quero, tem que cobrar de todos. E isso aí entra uma coisa dentro do direito tributário, que é o princípio da igualdade. Se os dois têm a mesma situação, tem que cobrar igual. E o último que eu falei dos 4 era o empréstimo. Olha que nome bonito, gente. Compulsório. O que é isso? Então vamos entender por partes, né? Empréstimo significa emprestar alguma coisa. Não precisa ser necessariamente dinheiro, muito embora aqui nós estamos falando de dinheiro, tá, gente? Mas, por exemplo, se eu emprestei uma caneta para o William, eu fiz um empréstimo, certo? Se eu emprestei uma borracha para o Wallace, eu fiz um empréstimo. Compulsório significa que eu não tenho controle, nós já vimos lá atrás. Peraí, Marcelo, então eu vou pegar dinheiro emprestado sem controle? Não, é o contrário. Você empresta dinheiro para o Estado sem ter controle sobre isso. Olha que coisa bizarra, gente. Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo. Mas se você não sabe, você vai receber de volta. Você vai. Aí nós vamos chegar lá nos detalhes. Aguenta aí. Só que é um empréstimo. Se é um empréstimo, ele tem que ser devolvido. O dinheiro deverá ser devolvido com juros e correção monetária. É como se você tivesse realmente feito um empréstimo igual no banco, só que você foi o banco e emprestou para o governo. Tá? Só que tem um detalhe, gente. O empréstimo compulsório ele é uma coisa tão rara de acontecer, que ele só pode acontecer em uma das 3 situações que eu vou falar para vocês agora. Situação 1. Guerra externa iminente ou em andamento. O que é isso? Significa que ou o país está em guerra já com outro país, tá, gente? Não é guerra interna, não é guerra civil, é guerra com outro país, é guerra externa. Ou ele já está em guerra, ou ele vai entrar em guerra. O dinheiro só poderá ser utilizado para o esforço de guerra. O que é isso? O dinheiro só pode ser usado para comprar equipamento, comprar alimentação para os soldados, só para as coisas da guerra. Gente, vamos lá. Quando foi a última vez que o Brasil entrou em guerra com outro país? Alguém lembra? Na Guerra Mundial, não foi? Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, assim, o Brasil
E antes disso, tivemos pouquíssimas situações também, tá, gente? A gente teve a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Paraguai. Basicamente ficou nessa, tá? O Brasil não é um país de guerra. Então, assim, qual que é a chance de acontecer esse primeiro motivo? 1 em 1 milhão. Nós nunca podemos falar zero, né? Mas ela é muito difícil. Como disse, aí acho que a Kailane que falou, né? 1 em 1 milhão, ou talvez até mais, né? Vamos para o motivo 2. O motivo 2 deve ser mais relevante, né? Desastres naturais de grandes proporções. Quando foi a última vez que nós tivemos um terremoto que destruiu aí várias cidades do país? Em Brumadinho, não foi? Não, mas ali não teve 2019? terremoto. Ah, então não sei. Nós não temos terremoto de verdade porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Então a gente não está sujeito a terremotos. A gente tem tremores de assentamento, que é diferente, né? Então nós não temos terremoto. Então descartamos o terremoto aqui da contagem, né? A Emily falou, né? Não tem terremoto. Vamos lá. Quando foi a última vez que furacões passaram destruindo cidades inteiras, igual lá nos Estados Unidos, o Katrina e outros? Também não tem. Nós estamos numa região que não tem ciclones de verdade, nem furacões. Tá? Quando foi a última vez que nós tivemos um tsunami? O Alex colocou aqui, né? Também não tem. Vulcão? Também não tem. Ah, Marcelo, mas e Brumadinho? Igual a Kailane falou. Gente, Brumadinho não foi um desastre natural. Quem colocou a barragem lá foi o ser humano. Tá? A barragem, ela é construção humana, então não é um desastre natural. Foi desastre de negligência humana. Negligência humana, aí eu concordo em gênero, número e grau, tá? Então, ó, motivo 1, quase impossível. Motivo 2, então, mais difícil ainda de acontecer, né? Marcelo, por que os caras inventaram um negócio que não pode acontecer? Porque aí a gente coloca a terceira opção. A terceira opção é a sacanagem. Óbvio, né? Despesas extraordinárias. E aí, gente, é importante que a gente entenda o seguinte: a palavra ordinária, muito embora o pessoal costume associar com coisa ruim, a palavra ordinária não é ruim, ela significa comum, normal. Tá? Então, curiosamente, é por causa de uma crônica, né, do Nelson Rodrigues, que ficou famoso, esse ordinário com o nome errado. É uma crônica que chama Bonitinha, mas Ordinária. E o pessoal, lógico, brasileiro lê, mas ele não tem, muitas vezes, conhecimento. Ele achou que ordinária era algo ruim. Ele está falando o quê? Não, ela é bonitinha, mas é uma beleza comum, né? Uma pessoa comum. Então, extraordinário é algo fora do comum. Aqui é que mora o perigo. Qualquer despesa que não estivesse prevista pelo governo federal nós estamos falando, hein, gente? E que aconteça, ele pode decretar o empréstimo compulsório. Ele pode fazer o quê? Ir lá e determinar que todo o dinheiro que você tenha em aplicações seja retirado. Tá? Nós já tivemos isso no passado, durante o governo Collor. Eu ia falar na época do Collor. Impeachment. Isso. Tá? Na verdade, o que aconteceu? O Collor, gente, não vou defendê-lo, é um sem vergonha, é um ladrão, mas aquilo foi necessário. A gente estava numa situação financeira, o Brasil, para vocês terem ideia, o Brasil não tinha mais dinheiro para imprimir dinheiro.
A gente não tinha dinheiro para pagar a energia para ligar a máquina para imprimir mais dinheiro. Olha que nível que a gente tinha chegado. Então, ou fazia aquilo, ou a gente tinha ido para o saco de vez. O problema, gente, é o seguinte. Ele pegou o dinheiro, utilizou, e aí a população começou a correr o prazo para a população entrar na justiça para pedir o seu dinheiro de volta. Esse prazo teve 20 anos para as pessoas entrarem com a ação, tá, gente? Acabou em 2012 esse prazo. Mas ele pagou ou não pagou? Então, vamos lá. Quem entrou com a ação logo no começo, recebeu logo de cara. Só que o brasileiro, como bom brasileiro que é, deixou para Deixa as entrar coisas para a última hora. na última hora. Tem um detalhe, tá, gente? Quase 60% da população que perdeu dinheiro nessa não entrou. E aí, perdeu mesmo. Quem não entrou, perdeu. Quem entrou vai receber. Só que como entrou todo mundo junto em 2012, o governo teve que fazer o quê? Ó, nós vamos pagando aos poucos. Né? Então tem gente que já recebeu, tem gente que ainda vai receber. De vez em quando o governo oferece proposta de acordo do tipo, olha, ô William, você tem 50 mil para receber, eu te pago hoje 35 mil. Você abre mão do resto, senão você espera. Aí vai de cada um, né? Se a pessoa acha que vale a pena esperar, se ela acha que tem que receber antes, aí vai de cada um, né? Só que tem um detalhe, gente. Vocês vão me ver fazer muito isso. Quando eu precisar criticar alguém, eu critico. Quando eu precisar elogiar, eu elogio. Durante o governo do PT, foi criado uma ferramenta chamada Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É um mecanismo no qual as pessoas emprestam dinheiro para o governo de forma voluntária. É um tipo de investimento. E ela recebe esse dinheiro de volta com juros, bem mais alto que deixar na poupança. Essa medida Só que o prazo é mais longo também, não é? Oi? O prazo é mais longo também, não é? Depende do tipo que você vai fazer. Existem vários tipos. Nós vamos estudar isso lá no caderno financeiro. O que acontece? Essa ferramenta, ela foi criada para que nós não precisássemos passar por outro empréstimo compulsório. E ela vem dando certo. Então, assim, a chance de acontecer um novo empréstimo compulsório é quase zero, tá? Lembrando, eu nunca vou falar zero, hein, gente? Eu posso falar quase, ok? Deu para entender esse assunto de hoje, gente? Sim. Semana que vem nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessas questões aí dos tributos, ok? Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem, gente. Até.